Para o vídeo aqui, gente, fazer uma reflexão, porque é preocupante o que está acontecendo e também surpreendente, né? Preocupante porque o rumo que as coisas estão tomando aí, né, nos deixa muito preocupado com o futuro do nosso país, e surpreendente porque ninguém toma uma atitude, né, para barrar isso, né? A gente vê muitos comentários, muita fala, muito blá 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 de muita gente aí, dos políticos, dos militares, mas ninguém entra com ação assim mais decisiva, mais agressiva contra esses desmando que está acontecendo, que vai nos levar, né, a uma censura total, porque já estamos sendo muito censurados. Então, por isso que é preocupante, porque a gente sabe que o futuro do país está em risco, está em perigo da gente perder toda a liberdade, porque os desmandos são muito grandes. E também surpreendente, porque ninguém, né, toma uma atitude. O exército, né, e as forças armadas estão sendo humilhadas, estão sem força nenhuma para reagir. Claro que o comando que está lá estão aliado com o governo e com o STF, não vão fazer nada, mas a força das Forças Armadas não é o comando. Isso é na teoria, mas na prática a maioria é que vê-se, né? Então ninguém faz nada, isso é muito preocupante. E fica só no blá blá blá. Claro que tem muitos comentários, muita gente falando bastante aí, indo contra todas essas ações, mas fica só nisso, como por exemplo essa que você vai ver a seguir, do Rogério Marinho, né, o senador, que eu tenho como um dos mais excelentes senadores que a gente tem aí, uma pessoa bem prudente, bem controlada, conhecedor da área jurídica, então tem muita autoridade para falar o que falou e que é só a pura verdade, mas fica só nisso. Acompanha aí esse pronunciamento, aí, essa fala do senador, e já vai curtindo, já vai comentando aí e me seguindo, tá bom? Esse país tem um histórico de anistias, de conciliação, de pacificação, nobre senador Contarato. Ou a presidente Dilma Rousseff não foi anistiada por crime de sangue, por crime de assassinato, crime de roubo? Ou José Dirceu não foi anistiado? E tantos outros no processo de reconciliação desse país. Estamos falando de crime de sangue, de pessoas que estavam com a Bíblia na mão? E me permitam uma breve fala a respeito desse inquérito, já que ele foi falado aqui, eu nem iria falar a respeito do tema. O inquérito que diz o seguinte: o golpe começa a ser dado no dia seguinte à posse do presidente Bolsonaro, em 2019, porque ele nega o sistema eleitoral. O golpe é uma contestação ao sistema eleitoral. E ele seria concretizado no dia 15 de dezembro. Duas falhas. Primeiro, se esse é o mote do golpe, a contestação ao processo eleitoral, a Polícia Federal errou. Senhores da Polícia Federal, os senhores erraram na sua investigação. O golpe começa em 2015, por ocasião da votação da reforma eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprova na Câmara e no Senado um projeto de lei do voto auditável, que foi vetado pela senhora Dilma Rousseff. E esse veto caiu com o voto, inclusive, de senadores de oposição à época e hoje de situação, como o senador Humberto Costa, como o senador Randolfo Rodrigues, todos favoráveis à manutenção do voto do presidente Bolsonaro na época. Então, o presidente Bolsonaro já sabia em 2015 que ia ser presidente da República, já sabia em 2015 que Lula seria preso, já sabia em 2015 que ele seria solto, apesar das condenações por corrupção. Já sabia em 2015 que não haveria imparcialidade por ocasião das decisões que foram perpetradas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições de 2022. Esse cara é fantástico. Ele merece voltar a ser presidente porque ele já sabia de tudo naquela época.
Quem consegue ter essa visão de futuro? Ou é uma brincadeira, uma patomina. E veja, e se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos, porque pintaram com batom uma estátua, porque estavam com a Bíblia na mão na frente de um gramado? Quem recebeu 14 anos, 12, 17? Senhores, a responsabilidade de vossas excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. E precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil. E entendermos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, não de calá-lo e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia. Isso é ditadura travestida de legalidade.